Esse projeto é o Tech Challenge 3 da FIAP no curso de IA para Devs. E o objetivo dele é realizar o fine tuning de um foundational model com base em um dataset da Amazon. Aqui na primeira célula do código, a gente tem a configuração de imports e de pacotes que a gente vai utilizar durante o projeto. Então aqui tem o comando para instalar todos os pacotes que vão ser utilizados durante o projeto, os imports e um código para a gente verificar se a gente tem o CUDA disponível, a versão do PyTorch e qual é a GPU que está ativa, né? Aqui a gente pode ver que eu estou rodando com PyTorch 2.6, que eu tenho CUDA e que eu estou utilizando a GPU NVIDIA L4 aqui nesse ambiente do Colab. Essa segunda célula lida com carregar o dataset e fazer um preparo inicial dele. Então, primeiro eu tenho o setup do Google Drive, já que o dataset está lá. Aqui eu peguei o caminho do dataset. No dataset original, a gente tem o trn.json, que ele contém mais de 2 milhões de entradas. Um dataset bem grande, com mais de 1 GB. E seria inviável treinar com o dataset completo. É por questão de tempo, poder de computação e tudo mais. Então, eu diminui esse dataset para 50 mil entradas, que é um valor bem reduzido, mas que não demora tanto tempo assim para realizar o treinamento, né? A gente vai ver qual é o resultado dessa diminuição do dataset mais para frente. Aqui, primeiro a gente importa esse JSON e cria um data frame em cima dele, utilizando o title e o content, que são as informações que a gente vai utilizar, né? No JSON original tem mais informações, mas a gente vai utilizar só o title e o content. E aqui a gente tem as informações de como ele ficou, né? A gente faz a divisão dele em treino e teste. Aqui a gente tem a primeira entrada, que ela vai ser a que a gente vai utilizar como verificação durante o projeto, né? Então aqui é a entrada do dataset, do jeito que ela vem. Então a gente tem esse produto, que é o Girls Ballet Tutu Neon Pink, e o content dele, que é a descrição do produto, né? Então aqui só fala que ele tem boa qualidade, tem 3 camadas, fala o tamanho, é uma descrição bem direta, né? Na terceira célula, a gente tem o import do Foundational Model, né? Então eu optei por utilizar o Microsoft Phi 2. Ele é um dataset, é um Foundational Model que ele é mais leve que os outros. E eu resolvi utilizar ele por questão de computação, né? Como é um dataset menor, né? Como eu diminui ele para 50 mil registros, o Phi 2 ele se adequa bem a isso. Então aqui eu tenho a configuração, né? O tokenizer dele, a instrução para gerar a baseline, a gente tem aqui. Então a instrução eu decidi criar todos os prompts dele em inglês. Por ele ser um foundational model mais simples, ele acaba lidando melhor com prompts em inglês. Além disso, o dataset também está em inglês. Então faz sentido a gente manter tudo em inglês para evitar algum problema que possa causar por uma hora tá em português, outra hora tá em inglês. Então aqui eu pedi para ele gerar, para ele descrever o produto com um determinado título e me trazer a resposta, né? Aqui eu tenho as configurações dele, né? A quantidade máxima de token, o temperature, os tokens dele aqui. E eu peço para ele gerar essa resposta, né? A gente pode ver a resposta dele aqui. Ele gera uma resposta que ela é bem... O baseline dele, ela gera uma resposta que é bem ampla, né? Sobre tutu. Então ele acaba falando aqui que ele é bonito, fala de diversão que ele traz e tudo mais. Ele gera uma descrição mais longa. Só que a gente pode ver que as informações que estão no dataset original elas não estão aqui, né? A quantidade de camadas, o tamanho e tudo mais não tem. Aqui na quarta célula, a gente faz a preparação dos dados para o fine tuning. Então, aqui eu tenho de novo, né, o prompt que eu vou utilizar. Eu tenho as informações que eu vou utilizar, né, que eu vou remover, aqui as colunas. E aqui eu tenho a informação do LoRa, né, que a gente importou lá em cima, né, todas as configurações dele aqui, todos, todos os dados que eu preciso, os tamanhos.
Aqui ele faz a configuração, né? E aqui é a execução do fine tuning em si, né? Então aqui eu tenho aonde eu quero que o resultado do treinamento seja exportado, né, nessa pasta. Eu tenho o tamanho do batch, eu tenho o learning rate dele aqui, eu tenho as configurações de como o modelo vai ser treinado, né? A gente pode ver aqui o treinamento dele, né? A gente pode ver que demorou 9 horas, né? Mesmo com o tamanho reduzido de dados, né? Demorou bastante tempo. E aqui a gente pode observar também que o training loss e o validation loss eles estavam diminuindo conforme avançava, né? Então talvez tendo uma quantidade maior de dados, ele diminuísse mais e tivesse resultado melhor, né? O que a gente vai ver mais pra frente. Aqui eu vou gerar a resposta com base no modelo já com o fine tuning aplicado, né? Então eu importo o fine tuning que eu criei. E aqui de novo eu peço a mesma coisa para ele, né? Eu peço para ele descrever o produto que eu vou passar para ele. Aqui as configurações para a resposta. E eu peço de novo para ele me responder para esse produto. Aqui, como a gente pode ver na resposta dele, a gente vai ver melhor formatado mais para frente. Ele deu uma resposta que vai bem longe do que era esperado do dataset, né? Ele deu uma resposta bem diferente. Então aqui ele acaba falando, ele vê esse tutu como um livro, né? Ele entende que seria um livro e ele cria uma descrição para um livro, né? Então ele fala sobre o que o livro é, ele fala que é para uma audiência mais jovem, que eles vão gostar e tudo mais, fala sobre a história, sobre a arte, mas bem longe do que era a ideia do dataset original, né? Que é uma descrição que ela só explica o que é o produto mesmo, né? Aqui eu tenho mais um teste que eu fiz com ele. Esse aqui a gente não tem um baseline, mas dá para ter uma ideia de o que aconteceu, né? Como o dataset ele foi simplesmente diminuído, né? Eu peguei os 50 mil primeiros registros, eu não sei o que tem nesses registros. Então, pode acontecer do treinamento dele acabar sendo enviesado. De repente, tinha muitos dados de livros lá, e ele acabou entendendo que todos os produtos ali eram livros, e ele acabou ficando enviesado para esse lado. A gente pode ver isso aqui, porque esse outro produto que está no dataset, ele é um livro, né? Então ele fala sobre esse autor, sobre a experiência dele com o pentest, com teste de segurança em dispositivos mobile também, né? E aqui essa descrição é do dataset, né? E a descrição que vem pelo fine tuning, ela até fala de livro mais pra frente, né? Ela fala de book e tal, mas ela vai bem longe, né? Do que é o produto original. Primeiro ela fala sobre dispositivos mobile, sobre o trabalho remoto, ela vai bem longe do que era a ideia original do produto. Aqui, essa célula é, é só para download, né? Para garantir que eu não ia perder o modelo treinado, já que ele demorava muito tempo para treinar. E como o Colab ele limpa o, o ambiente depois de algumas horas inativo, eu criei essa célula para eu baixar e conseguir testar de novo depois. E aqui, quais foram os resultados, né? Com base nesse exemplo, que dá para ver bem onde que o fine tuning falhou e qual foram os problemas e dá para propor algumas coisas que poderiam solucionar ou evitar que esse problema acontecesse, né? A gente vê que no dataset ele tinha uma descrição bem direta, né, do que é o produto. O baseline ele ficou bem longe do que vem no dataset, né? Até porque ele não tem acesso ao dataset. Mas dá pra ver que ele segue a mesma ideia, né? Só sabendo o nome do produto. Só que com o fine tuning ele foi para um caminho completamente diferente, ele foi para o livro. Isso pode ter sido causado por enviesamento do dataset, já que eu peguei apenas os primeiros 50 mil dados. E poderia ter sido evitado com mais dados, obviamente, né? Então, se eu treinasse com 100 mil, com 200 mil, com 1 milhão de dados, ou até com o dataset inteiro, possivelmente esse problema não aconteceria, né?
ele chegaria num resultado que é mais próximo disso, então ele ficaria menos enviesado, mas também algumas alterações no em como o modelo foi treinado poderia gerar resultados diferentes também, né? O tamanho do batch, o learning rate também alterar. Então, fazendo alterações nisso, talvez chegasse no resultado melhor, né? E também o teste com modelo talvez mais poderoso do que esse, né? Por questões computacionais aqui não dava para testar com um modelo mais pesado que esse, e nem com mais dados, né? Por conta da demora. Mas essas alterações possivelmente chegariam a um resultado melhor do que esse que foi encontrado, que é um resultado bem diferente do que era esperado, né? Ele ficou bem longe do valor real.